Os 7 erros invisíveis que travam o crescimento da sua empresa ou da sua vida profissional. Você já parou para pensar que existem erros que a gente comete no cotidiano sem perceber, mas que impactam no crescimento da nossa empresa? Olá, eu sou Daniela Fidelis, consultora de negócios, e vou trazer para você 7 pontos essenciais para você ficar atento e não deixar que a sua empresa caia nessa armadilha, que é uma armadilha simples, mas que todo mundo comete. E começando por aqui, o que acontece quando a gente pensa em quais pontos que a minha empresa pode estar invisivelmente correndo um risco? Primeiro deles, trabalhar muito e não mensurar os resultados que você tem. Segundo, deixar sempre o financeiro para depois. Terceiro, vender o que você quer e não o que seu cliente deseja. Quarto, falta de constância na estratégia. Às vezes você tem uma estratégia e vou além disso. Não é só a falta de constância, é a falta de inovação nas estratégias. Porque o cliente também enjoa sempre da mesma conversinha, sempre da mesma ladainha, né? Então tem que ficar atento. Quinto, se posicionar como mais um no mercado. O que você faz de diferente? Isso também pode impactar no crescimento. Sexto, improvisar atendimento e pós-venda. Sétimo, não se planejar para a segunda fase do seu crescimento. Então você está crescendo, a empresa está crescendo e você não se planejou. Qual é o próximo passo que eu tenho que dar quando eu perceber que eu estou crescendo? Para que eu não me perca no meio do caminho. Fique atento a essas informações. E já iniciando aqui uma introdução sobre o tema de hoje, o que você não vê te trava. Porque o que acontece? Às vezes você não consegue perceber, o erro é um detalhe tão pequeno e você não consegue perceber que ele está no seu cotidiano, ele está atrapalhando o seu crescimento. E aí depois você vai receber um material abaixo aqui no link com as seguintes informações. O maior obstáculo para o crescimento de um negócio é o que você faz de forma pequena, mas errada. E esses erros são gritantes para a empresa, para o seu profissionalismo. Eles são invisíveis, passam despercebidos no dia a dia. Os erros invisíveis corroem seu potencial de crescimento silenciosamente. Então são aqueles pequenos erros que você às vezes não está atento e é o que impacta naquela. E uma das coisas, falando já aqui do erro número 1, trabalha muito, mas não consegue mensurar o que foi feito, o que foi executado. E uma das coisas é, primeira coisa, acompanhar o faturamento mensal. Segunda coisa, ver a lucratividade. Será que eu estou tendo lucro naquele serviço, naquele objeto, naquele produto que eu estou vendendo? Calcular, ver o lucro real, a última linha da planilha. Quantidade de clientes ativos e quantidade de recorrência. Quem são os meus clientes recorrentes? Eu vendo mais para clientes novos ou para clientes recorrentes? Taxa de conversão de vendas. Quantos contatos eu fiz durante o mês de abril, o mês de maio, o mês de junho e qual foi a taxa de conversão? Então você só vai entender se a sua empresa estiver crescendo se você colocar em prática esses pontos que são extremamente relevantes para que você conclua a sua mensuração de. Se você fizer a mensuração do seu negócio, você vai saber se a sua empresa ou sua vida profissional está paralisada, se está em equilíbrio ou se está em ascensão, se está crescendo. É só assim que você consegue saber. Número 2, deixar o financeiro para depois. A maioria dos profissionais, seja em qualquer área, sempre pensa isso. Depois eu vejo quanto que deu de lucro. Depois é tarde demais. Não adianta você deixar a gestão financeira para depois, porque a gestão financeira é a coluna vertebral do negócio. Se você não ficar atento, quando você vê, você já tem um arrombo. Eu falo que uma torneira que entra X litros de água por dia e sai X litro Y de água por dia, não consegue se manter aberta. Então, cuidado, olhe para o teu negócio visando a gestão financeira como primordial. Número 3, vender o que você quer e não vender o que o cliente deseja. Às vezes, o dono da loja, ou o dono da clínica, ou o dono do negócio, ele tá tão empolgado com aquilo que ele gosta. Tem até uma história, né, que eu poderia contar aqui pra vocês, vou resumir, tá? Quando você convida alguém pra comer na tua casa, você fala, nossa, eu faço um prato tão bom, mas você não sabe se o seu convidado gosta daquele prato. Então você tem que fazer algo que vai agradar a sua visita. Você está convidando a pessoa, mas para que ela receba algo que a agrade, pelo menos é assim. E aí quando a gente fala trazendo isso pra vida profissional ou pro comercial, a gente tem que pensar que foco no produto é erro, tá? O foco é no problema do cliente, é na estratégia. Como você vai resolver o problema do cliente? Eu quero comprar um brinco. Como? Então você vai mostrar pro cliente que você resolve uma dor dele.
Pegando aqui então o gancho do brinco que eu falei, poderia ser um serviço, poderia ser uma roupa, poderia ser qualquer coisa, tá? Mas pegando o gancho do brinco. Eu tenho uma loja de semijoia e eu vendo brincos que madrinhas, formandas usam. Então a pessoa às vezes não consegue encontrar em lugar nenhum um brinco que combine com a paleta de cores. Eu tenho isso na minha loja. Eu posso vender, olha, você que vai ser formanda na paleta de cores terracota, eu tenho esse brinco que é uma tendência internacional. É mais ou menos isso, tá? O negócio que cresce é um negócio que resolve o problema do cliente. Então eu tenho, o meu público são mulheres de 45 anos que têm celulite. Eu tenho que falar que eu resolvo esse problema. Eu tenho uma loja de roupa, eu resolvo o problema que tá chegando o inverno de pessoas da terceira idade. Então fique atenta a essas dicas. Quarto, falta de constância nas estratégias. E aí eu vou além, como eu disse no começo, não é só a falta de constância. Às vezes a pessoa cria lá uma constância, mas sempre repete a mesma coisa. Então você tem que estar sempre inovando, você tem que estar sempre olhando lá na frente o que tem de novidade. Por isso que você que está aqui, está assistindo essa aula, fique atento que na semana que vem vai ter uma aula para empreendedores profissionais usando inteligência artificial, porque todo mundo acha que sabe usar inteligência artificial. Vou ensinar você a ter seu próprio planejamento e seu próprio plano de negócio. Você vai expandir a sua mente, seja para qualquer tipo de negócio. Mas voltando aqui ao tópico 4, crescimento exige constância. Constância, inovação, dedicação. Então não deixe de olhar o que o mercado está pedindo e coloque em prática. Quinto, se posicionar como mais um no mercado. Vamos lá. Atendimento humanizado, atendimento de qualidade, preço justo não é um diferencial de mercado. E aqui todo mundo atende humanizadamente. Não é mais diferencial. Você tem que olhar algo a mais e trazer para dentro do seu negócio uma experiência para o cliente. O que você traz de experiência para o seu cliente? Independente do seu negócio. Eu vendo home office. Eu vendo home office, eu vendo a domicílio, eu faço venda a domicílio. Mas o que você faz? Eu atendo com massagem a domicílio. Qual é o seu diferencial? Olhe para o diferencial. E voltando no tópico anterior, não seja mais um, não se posicione como mais um. Traga para o seu cliente uma experiência. Se ele entrar no seu comércio, ele tem que sentir a experiência que você oferece. E só assim você fideliza o seu cliente. Sexto, improvisar no atendimento e pós-venda. Quando você tem improvisos no atendimento e pós-venda, principalmente no pós-venda, que você vai fazer o follow-up e você faz de qualquer jeito, você não tem uma planilha, você não acompanha, você não tem o CRM de cliente, você não sabe quando você mandou mensagem daquela ação para aquela cliente, como que foi que você mandou, se você mandou numa lista de transmissão, fica tudo confuso. O cliente também fica confuso. O cliente também não consegue acompanhar suas estratégias e sua linha de raciocínio. Por quê? Porque até você se confunde na hora de criar suas estratégias. Então, quando você entender que um bom planejamento, e é isso que eu vou ensinar na próxima quarta-feira, quando você entender que um bom planejamento faz com que você fidelize o cliente, faz com que você mantenha aquecido o relacionamento com o cliente. Então, olhe para isso, planeje e se organize para que dê certo. Sétimo, não se planejar para a próxima fase. Então, o seu negócio ele começou a crescer, ou então ele saiu ali do ponto de equilíbrio e andou 2 pontos. Ele tá escalando, né? Só que você não para analisar o que eu posso fazer. Porque eu tenho uma loja física, eu tenho uma clínica, eu tenho um negócio físico. E qual seria o próximo passo? Então você tem que olhar, expandir o seu negócio é você olhar, é você planejar para o crescimento. Porque se o seu negócio chegar aqui no topo e você não tem um plano B, ele vai estacionar aqui. E vai ser aquela empresa de 10, 15 anos que se mantém ali no ponto de equilíbrio e não sai dali. Então, para que você expanda o seu negócio, você tem que ser visionário, olhar adiante o que eu posso fazer para expandir o meu negócio em outro campo. Então, fique atento porque crescer é trabalhar. Agora, o número 7, eu gostaria que você que está assistindo esse vídeo criasse um comprometimento comigo e principalmente com você. É muito importante para você, para que você faça essa tarefa, faça esse exercício e depois, se você quiser compartilhar comigo no particular ou no grupo, você fica à vontade. O que acontece? Você vai pegar um papel e você vai escrever quais são os seus objetivos para os próximos 6 meses. Dani, eu quero colocar, mas isso envolve também coisas pessoais. Não tem problema, o importante é você colocar. Dani, eu tenho um objetivo. Ótimo. O ideal seria você ter pelo menos 3 objetivos. Coloca isso num papel. Caso fique à vontade, você pode compartilhar. Não quer compartilhar? Você vai dobrar esse papel, vai guardar no meio de um livro, de uma agenda, e daqui 6 meses você vai abrir e vai ver o que foi concluído e o que não foi.
E para a gente finalizar, não se engane, pequenos erros destroem empresas, pequenos erros te traz a falência. Então não deixe de observar, não deixe de criar essas estratégias que eu passei agora aqui acima. E lembrando, você que está na sala secreta Decolar sempre vai receber esse conteúdo, sempre vai participar das ações, sempre a gente vai ter constância toda semana. De priori, nós estamos deixando toda quarta-feira, nós vamos manter ali as informações dentro da sala secreta. Então, é muito importante para que você fique e compartilhe também a sala secreta com quem você sabe que quer crescer, que quer se desenvolver dentro do mercado de expansão e negócios. Muito obrigada, eu sou Daniela Fidelis, consultora de negócios de estética e saúde.